Você já é da área ou deseja trabalhar na área da aviação no Canadá? Gostaria de conhecer alguns dos possíveis caminhos para se conquistar um emprego nessa área? Olá, Sejam bem-vindos ao Estação Canadá. eu sou Lauro Nishiura Eu sou Vanessa da Costa. e no episódio de hoje nós falaremos sobre a área aeroespacial em Montreal. Para quem ainda não conhece a nossa história aqui em Montreal, que ainda não viu todos os episódios anteriores, onde falamos em alguns deles sobre as nossas profissões, o Lauro aqui do meu lado, ele foi instrutor de pilotos no Brasil e mecânico de aviões. Então eu acho que ele tem um pouquinho a falar sobre essa área aqui também em Montreal, né? Olha, a minha área, na verdade, desde o ano 2000 que eu estou na área da aviação e conheço um pouquinho de alguns caminhos aqui dessa área aqui no Canadá, principalmente em Montreal. Para quem me acompanha até na internet, em outros vídeos e até nas minhas redes sociais pessoais, o pessoal da área da aviação me conhece um pouquinho dessas áreas. Talvez eu tenha aí umas respostas para algumas dúvidas que vocês possam ter. Mas, Lauro, antes de entrarmos na tua área de experiência mesmo, com relação ao aeroporto, assim, se formos comparar com o Brasil, existe alguma diferença significativa para se conseguir um emprego? Quem já trabalhava com atendimento ao público lá, o que você tem a dizer sobre comparando as possibilidades de emprego aqui com o Brasil? Olha, muitas profissões do setor aeroviário, né, não depende de nenhuma formação específica. Então, pessoal de agente de bagagem, o pessoal de saguão de aeroporto, de atendimento ao cliente, não exige uma formação específica. Então, eu acho que muita gente que tem experiência com atendimento ao cliente já tem muita chance, porque como a gente sempre comenta por aqui, tem pouca mão de obra disponível, então acaba tendo muito emprego também. Então não há tanta necessidade de muita experiência na área para quem vai trabalhar com essa parte mais ligada ao atendimento ao público, atendimento de balcão, questões que não exigem uma formação técnica, por exemplo. Então, né? Eu diria que a principal diferença com relação ao Brasil é que aqui você tem que ser trilíngue. É verdade, a principal diferença é essa, porque a gente que chega do Brasil já chega falando português, então você quando vai trabalhar no aeroporto, você obrigatoriamente tem que falar francês e inglês, aqui no caso de Montreal, e então sim, no mínimo trilíngue para começar a trabalhar no aeroporto. E paga-se melhor aqui do que no Brasil? Nessas áreas, porque no Brasil é algo bem visto, né? Bem valorizado, as pessoas desejam, por mais difícil que seja a realidade, mas para quem quer começar numa carreira é um bom caminho. E aqui? Nós já comentamos também, inclusive aqui no nosso canal, que os salários são muito próximos aqui no Canadá de uma maneira geral, ou seja, as pessoas que ganham menos, as que ganham mais, costumam ganhar salários próximos, né? A gente fala numa diferença máxima de 4 vezes, 5 vezes mais no máximo. Então, é difícil comparar o valor de salários. Claro que poder de compra é diferente, né? O poder de compra aqui acaba sendo maior do que no Brasil, mas se a gente comparar o quanto essas áreas são, como que é pago no Brasil em relação às outras profissões, é uma profissão mais valorizada, talvez, no Brasil. Aqui todo mundo ganha mais ou menos na média, então não há tanta diferença em relação a outras profissões. É um salário, vamos dizer assim, um salário médio dentro desses de 1 a 4 salários. Aí, um salário médio, não é algo assim nada exorbitante. Faz menos diferença do que no Brasil, mas já falamos, né, que aqui todo mundo tem uma vida um pouco mais de classe média, então fica difícil comparar questões de salário. Então vamos agora para o avião, para dentro, né, do avião, não para a construção dele, para aeromoças e pilotos. Eu sei que você tem muita experiência no Brasil com relação à formação deles, e aqui? Você sabe alguma coisa da formação aqui? Olha, as formações são muito semelhantes, tanto do serviço de bordo quanto o aeronauta, né, tanto o serviço de bordo quanto os pilotos, as formações são muito semelhantes. É claro que há validações de cursos. Então, tanto os cursos feitos aqui são válidos no Brasil, sendo necessário uma adaptação, muitas vezes uma prova, alguma coisa simples para validar esse conhecimento. As formações do Brasil também são válidas aqui, também, claro, precisando passar nas provas do que no Brasil seria a ANAC, aqui a Transport Canada
você tem algumas provas para passar para conseguir as licenças, mas os estudos são todos reconhecidos. Então, em termos de estudo, é muito semelhante e, claro, é como um advogado que precisa passar na prova da ordem. Há também, como no Brasil, a ANAC, aqui e a Transport Canada, ambos exigem uma prova para você, algumas provas, na verdade, para você poder exercer a profissão, mas a educação, o curso, ele é aceito. E com relação à empregabilidade, tanto aqui quanto como que você compara a empregabilidade desses dois profissionais aqui e no Brasil? Tem dados para comparar? Olha, certamente neste ano fica um pouco mais difícil da gente comparar, porque o desemprego está muito alto, principalmente no Brasil. Mas acho que em qualquer lugar nesse setor. Qualquer lugar, né? Inclusive no Canadá também aumentou o desemprego da área aeroespacial, principalmente companhias aéreas, né? Diminuiu muito o emprego. Um ano onde os dados internacionais são que nós temos 23% dos voos operando. Então, claro, muita coisa diminuiu, o serviço de aeroporto diminuiu, serviço de bordo, pilotos, tudo isso diminuiu bastante, né? Então fica difícil a gente comparar a empregabilidade nesse sentido. Mas em tempos normais, né, em tempos normais, eu acho que a aviação ela estava vindo numa crescente até 2019, início de 2020. A tendência é que ela retome nessa crescente. Então, tanto do Brasil quanto aqui, há a empregabilidade até com uma certa facilidade, desde que tenha a formação necessária. Então, ok, até agora nós falamos sobre trabalhos no saguão do aeroporto, sobre trabalhos de aeromoça e de pilotos. Esses profissionais que chegam aqui ao Canadá, como que eles podem arrumar um emprego? Eu acho que, como toda profissão aqui, tudo é muito online. Então, não existe entregar currículo, né, de papel, é algo que já caiu em desuso há muitos anos aqui, há mais de 10 anos, isso já não se usa aqui. Então, tudo é muito online, cadastros online, e a empresa vai ligar para a pessoa. Então, entrevistas por telefone, e depois, se passar na fase de entrevista por telefone, aí sim tem as entrevistas presenciais, mas é cadastro online. Então já dá para ir testando o aquecimento do mercado desde o Brasil. A pessoa que está no Brasil já pode ir se cadastrando para ver no que dá. Então, eu vou dizer que não. Não? Não, por quê? Uma coisa que eu vi, né, que em algumas áreas de TI, por exemplo, que eu acabei conversando com alguns amigos, isso é bem comum até. Na aviação, eles deixam claro durante o processo de você cadastrar o seu currículo se você está morando aqui e de forma legal. Ah, ok. Então, assim, faz parte do processo de você cadastrar o seu currículo. Não dá para testar. Mas agora vamos lá, a profissão que te deu o tratamento prioritário no processo de imigração para o Canadá, né? Mecânico de aviões. Qual a chance, né, da pessoa formada no Brasil, qual a empregabilidade dessa pessoa, mecânico de aviões do Brasil, chegando aqui, quais as chances dela? É uma coisa que aí começam muitas diferenças, né? Falta gente aqui. Então, o que acontece? No Brasil, eu me lembro que já há muitos anos, há mais de 10, porque já estamos 10 anos aqui, há mais de 10 anos, no Brasil, já estava muito difícil conseguir uma profissão com uma licença só. Quem não é muito da área, né, o avião é dividido para a parte de mecânico em 3 licenças, que é a parte de estrutura, a parte de motores e a parte de eletrônica. Então, são basicamente essas 3 licenças, e você pode se formar em uma só, em 2 ou em 3. Há muito tempo no Brasil já está bem difícil arrumar emprego com apenas uma licença. As empresas querem mais que as pessoas tenham, né, múltiplas possibilidades de trabalho, então acabam contratando com 1, 2 e, em muitos casos, tem 3 licenças. Aqui é diferente. Aqui, muita gente é contratado sem nenhuma licença. Por quê? Porque você acaba aprendendo na prática muita coisa do trabalho e vem alguém depois, inspeciona e assina o trabalho por você. Então, tem muita gente trabalhando em muitos hangares, em algumas empresas de manutenção, que simplesmente foi contratado pela experiência. Então sem as licença. chances de alguém chegando aqui são grandes. São grandes se você tiver bastante experiência. Eles levam muito em consideração a experiência. Então, vale mais a pena a pessoa que tem muita experiência e de repente nem tem a licença daqui conseguir. É mais fácil para essa pessoa conseguir um emprego do que alguém que fala, eu vou me formar no Brasil e vou.
Essa pessoa que se forma no Brasil e vem tem menos chances. Por quê? Porque as licenças do Brasil não são aceitas aqui, os estudos sim são aceitos, mas você precisa fazer uma validação e novas provas da Transport Canada para conseguir a licença local. Então só a licença sem experiência conta muito pouco, vai contar para você poder validar os seus estudos e tirar a sua licença, mas não vai, muito difícil conseguir um emprego. Agora, se você já tem as licenças no Brasil e trabalha há alguns anos, que foi o meu caso quando cheguei aqui, aí você tem portas abertas para começar a trabalhar mesmo antes de conseguir validar as licenças aqui. E qual o caminho para abrir essa porta? O que a pessoa tem que fazer? Olha, essa foi uma das dificuldades que eu tive quando cheguei, porque nós chegamos e não existia nem YouTube muito desenvolvido, né? Então, assim, o que tinha era blog e na época, na área da aviação, não tinha nenhum. Inclusive, eu fiz um blog na época para passar essas informações, porque não existiam simplesmente essas informações. Então, foi muito difícil. Eu cheguei sem network nenhum e fui começar a correr atrás, até que eu descobri que existem agências que colocam as pessoas nas empresas. Diferente do Brasil, muito raro acontecer isso no Brasil. Aqui existem agências que vão ganhar uma porcentagem em cima do seu salário. Então, o que acontece? Eles vão contratar você e vão colocar você em outras empresas. Então, você vai trabalhar numa empresa A, mas você trabalha lá dentro com o crachá da empresa B. Terceirizado. É um terceirizado. Eles fazem muito isso. Então, ao invés das empresas aqui procurarem o profissional diretamente no mercado, eles vão procurar pela agência. Por quê? Porque para eles é muito mais fácil. Passou um mês, passou 2 meses, não gostou, ele fala, olha, tchau para a agência que se vire, traz outro, sem custo nenhum para a empresa. Então eles procuram numa agência terceirizada e acabam que quando eles vão contratar definitivamente um funcionário, eles já ficam com aqueles que já estão trabalhando, porque eu já conheço, já faz 3 meses, 6 meses que você trabalha para mim através de uma agência, já te conheço, então é muito mais fácil assim. Então a melhor forma é procurar uma agência, a forma mais rápida de se conseguir um emprego. Sem dúvida nenhuma, a forma mais rápida é através de uma agência. Por 2 razões, né? Primeiro, porque as empresas vão buscar nas agências os profissionais. Segundo, que a agência, como eu falei, ganha em cima do seu salário. Então, a agência tem muito interesse que você consiga a vaga. Então, o seu processo seletivo que é feito através da agência é muito simples. Eles simplesmente vão ver se você realmente sabe do que está fazendo, entende do que faz, uma entrevista muito simples de conhecimentos e tal, e já coloca você dentro da empresa e você vai provar na prática o que conhece para essa empresa. Então é muito mais fácil do que... Só um parêntese aqui, isso serve para muitas áreas, né? Para muitas profissões. É importante você descobrir se tem alguma agência que representa ali a sua categoria, para você, ao invés de tentar bater na porta da empresa, ir diretamente na agência, porque a agência vai estar aberta para te contratar. Diferente da empresa que tem todo um processo que você você tem que mostrar quem você é antes mesmo de entrar. E a agência não, ela quer você, né? Faz parte do lucro dela. O primeiro emprego que eu consegui aqui na área, por exemplo, foi através de uma agência e era uma agência de tecnologia. Quer dizer, não é só da área da aviação, é tudo que tem a ver com tecnologia. Então, muitas empresas da área de tecnologia vão atrás dessa agência. Agora, existem empresas focadas na aviação. Muitas agências de emprego focadas exclusivamente na aviação. E muitas empresas vão atrás dessas agências porque sabem que os profissionais da aviação estão lá. Então, existe muito disso. Principalmente aqui em Montreal, né? O Quebec tem se tornado cada vez mais um polo aeroespacial. E Montreal, acima de tudo, né, tem se tornado um polo aeroespacial. Aeroespacial, quando eu digo isso, é porque envolve toda a indústria, né? A indústria desde fabricação de aeronaves até fabricação de componentes, empresas de trem de pouso, empresas de conjuntos de freio, empresas de sistema eletrônico, de sistema hidráulico, empresas de motores, muita coisa ligada à aviação e também aeroespacial de uma maneira geral. Empresas de foguete, empresas de satélite, empresas de tecnologia da comunicação que envolve o setor aeroespacial. Quer dizer, muita coisa está localizado aqui em Montreal, tem se tornado realmente um polo aeroespacial e muitas agências trabalham nesse sentido.
Bom, é interessante que você tocou nessa questão do polo aeroespacial. Afinal, antes de se entrar no avião ou mexer num avião, se constrói um avião e hoje você trabalha numa das maiores construtoras, fábricas de aviões do mundo. Conta então aí um pouco essa experiência para nós, como que você passou de trabalhar ali como mecânico até ir trabalhar na fábrica que constrói aviões. Na realidade, assim, dos meus 20 anos de experiência na aviação, 10 aproximadamente foi como mecânico, né? Tive uma experiência como instrutor de pilotos no Brasil. Os últimos 3 anos e meio que eu estava no Brasil era como instrutor de pilotos. E quando vim para cá, voltei a trabalhar como mecânico, porque era a minha maior experiência também no Brasil, era como mecânico de aviões. Na realidade, o meu processo foi prioritário porque o Quebec considerou a minha formação como apto a trabalhar como construtor de aviões. Então, se a gente pegar o meu documento que diz da área que eles me colocaram a categoria, vamos dizer assim, que deram prioridade para o tratamento do processo, está escrito como construtor de aviões. Ou seja, mostrando mais uma vez que aqui o polo aeroespacial é tão grande, tão forte, que eles precisam tanto dessa área de construção de aeronaves, que é uma área que acaba sendo prioritário, né? Então eu voltei a trabalhar como mecânico aqui, depois acabei trabalhando na supervisão, supervisor de manutenção e tal, e já era dentro de uma empresa que eu trabalhava com aviões novos, já eram aviões pré-venda, ainda aviões que nunca voaram, né? Fabricação, mas um pouco na parte de manutenção. Então isso deu uma guinada natural para essa parte, né? São 2 grandes empresas fabricantes de aviões que nós temos aqui em Montreal, que é a Bombardier e a Airbus. Essas 2 empresas estão aqui, então se a gente colocar aí na parte de maior empresa de construções de aviões comerciais do mundo, hoje a Airbus está aqui, e maior empresa de construção de aeronaves privadas no mundo, que é a Bombardier, também está aqui. Então, muito dessa área de construção está muito forte aqui no Quebec, principalmente em Montreal. Tá, mas então conta um pouco como que é ali a fábrica, o dia a dia das pessoas que trabalham ali, a vantagem de se trabalhar nesse setor, em diversas profissões, mas nesse setor. Olha, na parte técnica, que é onde eu conheço mais, tem já uma mudança, uma diferença interessante em relação ao Brasil. Existe uma formação específica aqui de construção de aeronaves. Então, um curso técnico para construção de aeronaves, que no Brasil está dentro da licença de mecânico. Então, essa licença de mecânico serve para trabalhar na construção? Serve também. Mas, como eu falei que em algumas empresas você trabalha sem a licença, na construção é diferente. Ou é com licença de mecânico, ou é com formação de construtor. Não dá para trabalhar sem nenhuma nem a outra. Precisa ou da licença de mecânico ou da formação de construtor para trabalhar nessa área. Mas como é um construtor de aviões, são diversas áreas, inclusive administrativa. Então acaba que muita gente que nunca nem foi da aviação acaba entrando por esse caminho mais administrativo e tal, e aí entra dentro do mercado da aviação. E quem é da aviação vai me entender que quando o bichinho da aviação pica, é difícil sair dessa área, a pessoa acaba gostando. É uma área apaixonante, avião é uma coisa apaixonante e as pessoas acabam gostando muito, muito dessa área. Então, dentro de uma empresa que constrói aviões, existe não só o técnico na aviação, mas desde a parte de logística, de transportes, passando até por alimentos, até por compras, até por comércio exterior, departamento jurídico, departamento de marketing, enfim, é uma infinidade de outros departamentos ligados à empresa e que não são necessariamente técnicos da aviação, né? Então há uma infinidade de empregos e uma indústria gigantesca e que recebe muitos incentivos do governo. Enfim, é uma área muito promissora, que também é uma das locomotivas econômicas da província do Quebec, a parte aeroespacial. Então quem arruma um emprego nessa área está bem empregado, independente da profissão. Sim, sem dúvida nenhuma está bem empregado. São empresas grandes, com carreiras
promissoras, enfim, é uma excelente área. Agora, para quem gostou da área, do setor aeroespacial, mas já está aqui e pretende mudar de profissão, o que essa pessoa pode fazer para se tornar um mecânico de aviões? Olha, o curso de manutenção, na verdade, a pessoa vai se formar como engenheiro de manutenção aeronáutica, né? Essa formação, voltando, no Brasil, eu falei, a gente tinha 3 licenças, né? Mecânico, estrutura e eletrônicos. Aqui, eu não conheço... Aliás, eu conheço uma pessoa que tem 2 licenças. Ter 3 no Brasil, eu tenho 3 e muitos dos que estão assistindo aí, que são da área da aviação no Brasil, têm 3 licenças. É muito comum ter 3 licenças no Brasil. Aqui, eu conheço uma pessoa que tem 2. A maioria é uma só. Ou a pessoa é da mecânica, ou é da eletrônica, ou é de estruturas, né? Por quê? Porque esses cursos, diferentemente do Brasil, esses cursos, cada um deles são 3 anos e meio em período integral. Então, é uma formação muito mais ampla, muito mais profunda, e eu vejo como as pessoas saem da escola e chegam no mercado de trabalho. Chegam muito bem preparadas. O período de estágio, toda a formação prática é muito bem feita. Então, eu aconselho, é um CEGEP, você vai num curso, um college, e neste college você vai ter a formação de mecânico, ou de aviônico, ou de estrutura, né? Parte de eletrônica ou de estrutura. Então, escolhe uma dessas áreas, a que mais se adapta a você, e certamente haverá empregos nessa área, porque a indústria aeroespacial é enorme, né? E qual o salário inicial na área? Depende das empresas. Se a gente está falando de parte de construção, a pessoa vai começar numa grande empresa como Bombardier ou como a Airbus, inicial na faixa de 27, 28 dólares por hora, o que é o dobro do salário mínimo na província aqui, né? É um salário muito bom de entrada, e esse salário para um mecânico, por exemplo, ele começa com 28 e ele atinge o topo da carreira depois de 6 anos e meio, mais ou menos, de profissão, e aí ele chega a ganhar até 62 dólares por hora, como nas empresas de construção. Então, assim, são salários muito bons, né? É uma área técnica, né? Então, geralmente as áreas técnicas têm um salário muito bom. Essas são as bases salariais para a profissão de mecânico, basicamente. Mas mesmo as outras profissões ligadas a construção do avião e que não são técnicas, né? A parte administrativa, a parte de planejamento, a parte de logística, todas elas têm uma remuneração muito boa, acima da média da província, e que não exigem um treinamento ou um curso específico. Mas como eu falei, além do curso, se formou, aí você tem as provas da Transport Canada, né? Que um pouco semelhante do que no Brasil funcionam as provas da ANAC, que a gente chama no Brasil de as bancas da ANAC, né? Quem é da área vai me entender, né? As bancas da ANAC. Aqui existe também, e a pessoa faz as provas de motor ou de eletrônica ou de estrutura, e ainda faz uma prova de regulamentos, e depois, passando nessas provas, você obtém a licença para trabalhar como mecânico licenciado. Uma diferença do Brasil é que no Brasil você retira uma licença de conhecimento técnico, teórico, e você precisa trabalhar 3 anos na área e depois de 3 anos fazer uma licença de conhecimentos, a CHT, a carteira de habilitação técnica, que você prova que você tem experiência. Aqui é diferente. Aqui você trabalha, você faz essas provas da Transport Canada e você já sai licenciado. E com essa licença você preenche um logbook, que é como se fosse um livro com várias tarefas que você tem até 5 anos para preencher, e preenchido todas essas tarefas, ou na verdade preenchendo 75% de todas essas tarefas, você apresenta isso no Transport Canada e aí sim você consegue a sua habilitação. O processo é muito mais longo, é muito mais complexo do que no Brasil, mas como eu falei, as pessoas saem com uma formação muito melhor. Na prática a gente vê isso, como eles saem da escola muito mais bem preparados. Mas você tinha mencionado que é possível trabalhar sem formação.
Sem formação, desde então, que você como tenha... que essa pessoa arruma esse emprego não, estando aqui? Ela mora aqui no Canadá, quer mudar de área. O que fazer? Se quer mudar de área, não consegue. Eu disse que ela consegue sem formação, mas com experiência. Ok. Por isso que eu falei até, se você está no Brasil e vindo para cá, acabou de se formar, é o mesmo que nada, porque a licença não vale, vai ter que validar e não tem experiência, não arruma emprego. Mas Agora, vez ou outra aparecem algumas possibilidades de formação remunerada nas grandes empresas. Existe. Então é possível mudar e entrar na área da aviação, no setor aeroespacial, sem uma formação. É possível. Quais são as chances e quais os tipos de profissões a serem exercidas? Olha como é curioso, há tanta falta de mão de obra que as agências, essas agências que eu falei que colocam os profissionais no mercado, elas precisam de gente e não tem, porque as empresas estão buscando e elas não têm candidatos. Então o que as próprias agências fazem? Elas oferecem a formação e elas pagam um salário para você enquanto você está nessa formação, para quando você se formar, você trabalhar para essa agência. Então isso é muito comum em algumas áreas. Claro que o salário vai ser abaixo daquilo que eu falei, tá? Normalmente eles vão pagar na faixa entre 14 a 16 dólares por hora durante a formação, e depois da formação você entra com um inicial talvez entre 21, 22, 23 dólares por hora, dependendo da empresa, mas é uma formação remunerada. Claro que são áreas mais simples, ou seja, você não se forma mecânico, você não se forma aviônico, não se forma estrutura. Você vai se formar na parte elétrica, por exemplo, você vai se formar na parte de construção de móveis de aviões, por exemplo. Então são coisas um pouco mais manuais, que exigem uma formação mais curta. São formações muito curtas mesmo, algumas de 12 a 18 semanas. São coisas curtas, muito bom. Mas você já entra estudando e recebendo. E depois de terminado o curso, a pessoa ganha mais ou menos quanto? Então, 21, 22 dólares por hora, esse é o inicial de quem está trabalhando pela agência. Uhum. Então, o que acontece? A agência, como ela tem um interesse que você trabalhe para ela, muitas vezes ela vai dizer, olha, eu pago para você se formar, mas você tem que trabalhar 2 ou 3 anos para mim depois. Então, você se forma, recebendo já para se formar, acima, inclusive, do salário mínimo para se formar, e depois você começa a trabalhar recebendo um pouco menos do que o salário de entrada de quem já entra na empresa, talvez 4 ou 5 dólares a menos do que essas pessoas que entram diretamente pela empresa, fica 2, 3 anos ali com a agência e depois está livre para poder entrar de fato no mercado de trabalho. E as condições de trabalho desses estudantes ou pessoas ligadas à agência são as mesmas condições de trabalho, de exercer seu trabalho? As condições são as mesmas, os benefícios não. Né? Empresas grandes oferecem para os funcionários seguro-saúde, ou a pensão, né, que seria uma aposentadoria privada, alguns benefícios assim, né? Em questão de férias, essas coisas é mais direto da empresa. Quando você está pela agência, primeiro que a agência não te paga férias. Então, enquanto você trabalha, você recebe, não trabalha, não recebe. Você é um contratado da agência. Segundo, que você não tem auxílio médico, você não tem pensão, não tem essas questões... Os benefícios. Os benefícios. Você não tem os benefícios, né? Mas você consegue se formar e ingressar na área. Nossa, é uma ótima oportunidade, então. Quando eu entrei pela agência, eu fiquei apenas 3 meses trabalhando pela agência. Eu tinha um contrato de 6 meses, então eu entrei com um contrato de 6 meses. 3 meses depois, a empresa onde eu trabalhava abriu uma vaga permanente. Eu já estava lá, eles já gostaram do meu trabalho ali, me ofereceram uma vaga permanente. Eu quebrei o contrato com a agência e passei a ser permanente com a empresa. Então, é uma porta de entrada muito, muito legal, muito grande. Né? E as agências, muitas até gostam quando você quebra o contrato, porque em alguns contratos que elas fazem, a empresa precisa pagar integral. Então ela contratou por 6 meses, se ela decide te contratar permanente, às vezes ela prefere pagar essa quebra desse contrato e fica com você. Então para a agência também ela não perde muito com isso. Então agências, sem dúvida nenhuma, é o melhor caminho para ingressar. Isso é tão verdade que empresas grandes como a Bombardier e Airbus não dá para entrar de outro jeito. Só se entra por agência. Não se aplica diretamente para trabalhar, por exemplo, como mecânico. Você precisa entrar por uma agência. É regra.
Bom, acho que super informativo, né, esse episódio para quem quer mudar de área ou quem trabalha nessa área no Brasil e deseja encontrar um emprego aqui no Canadá. Acho que ficou bem claro o caminho a ser seguido. A agência, né? Sem dúvida nenhuma. A agência é o primeiro caminho para ser seguido. E para quem quer mudar de profissão, uma ótima oportunidade. Tem vagas e tem até formação remunerada em algumas profissões no setor aeroespacial. Vale a pena pesquisar com agências também aqui em Montreal. Se você já está aqui em Montreal, está pensando em mudar de área, gosta do setor aeroespacial, tem acompanhado nas notícias que o governo tem incentivado bastante o setor aeroespacial aqui no Quebec, procure aí por formação remunerada, você vai encontrar em diversas áreas dentro do setor aeroespacial, muitas formações remuneradas. E você pode deixar o link aí na descrição do vídeo? Vou procurar se existe, se tiver algum aberto nesse momento, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio aqui um link, por exemplo, ou de agência ou de formação remunerada. Vou fazer essa pesquisa, vou deixar para vocês aí. Maravilha, utilidade pública, hein? Se você tem ainda dúvidas em relação ao setor aeroespacial e não falamos tudo aqui, eu ainda tenho bastante conhecimento nessa área, como eu falei, estou há 20 anos de experiência nessa área. Deixa aqui nos comentários se você quer saber alguma coisa além do que foi dito aqui. Eu, com prazer, vou responder para vocês aqui nos comentários. E esse foi mais um episódio do Estação Canadá. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e não esquece de compartilhar. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau!